Pronto. Agora deu certo, creio. Então é o seguinte, pessoal. Hoje, obrigado, Johanny. Desde já. Então, como eu estava falando, o dente ele é muito mais complexo do que se imagina, né? Então, é necessário que a gente tenha uma visão de um todo em relação ao sistema dental. Evidentemente, quando a gente fala de dente, deve-se considerar todo o arcabouço oral, quer dizer, nós temos vários outros tecidos que circundam o dente. O periodonto é uma deles. E aí a gente faz uma análise, tem livros, tem bibliografias que trazem o periodonto com a coloração específica. Isso eu acho, na minha concepção, um quanto perigoso. Claro, é o norte, mas aí nós temos, por exemplo, a população brasileira. A população brasileira, nós temos aí digamos, diversas raças. E nós sabemos que a pigmentação, né, por conta da melanina, ele pode fomentar aí um diagnóstico errôneo, tá? Então, é necessário que você tenha esse conhecimento. É necessário que vocês tenham esse conhecimento de um todo, quer dizer, um periodonto saudável, um que tem mais ou menos uma característica de uma laranja, uma coloração específica. Claro, existe uma variante em relação a isso, porque existe uma questão da melinização. Então, quando a gente fala, claro, evidentemente, do dente como um todo, é necessário você fazer uma análise ali do periodonto. Afinal de contas, o periodonto ele vai ter uma função histológica e uma função fisiológica, além de uma função imunológica, tá certo? Por conta do sulco crevicular. Cuidado, pessoal, em relação a isso. Fazendo um pouquinho de aporte nas aulas passadas, pessoal, nós falamos das glândulas, não é isso? Toda vez que se alguém quiser perguntar, eu estou sem ver o chat aqui, só dá um toque que eu só falar, por gentileza, que eu paro e a gente vai à sua dúvida, tá? Então, nós falamos um pouco lá, falamos muito, na verdade, e quem teve o prazer de apresentar o seminário falando sobre xerostomia, falando sobre hipossalivação, tá? Que descreveram ali, e aqui eu chamo a atenção, descreveram ali as glândulas salivares. Nós vamos ter 4 classes de glândulas. Escutem, 4 classes de glândulas, e aqui eu gostaria que vocês tomassem nota dessa informação, por favor. Essas 4 classes de glândulas, nós temos a glândula parótida, nós temos aí a glândula submandibular e sublingual, e as glândulas menores. Cada glândula dessa, ela vai secretar um tipo de saliva específico. Nós temos uma classificação, queridos, uma classificação bioquímica, classificação química, tá certo, dessa saliva. Então, nós falamos aqui que essa saliva, ela pode ser um quanto mucosa, né? Nós vimos isso, ela pode ser um quanto ela vai ser serosa, né? Ela vai ser menos densa, ou ela pode ser ambas. Ela vai ser ter uma classificação como se fosse mista, quer dizer, uma parte mucosa e uma parte serosa. Importante também falar e sucintar aqui para vocês, é necessário que todos vocês tenham conhecimento anatômico dessas glândulas, localização, onde elas se localizam. Todas elas, quando eu digo todas elas, enfatizo, por favor, glândula submandibular, sublingual, parótida e o quê? E as menores, ok? Então, que isso fique como um apanhado, né, aí de glândulas salivares, que foi o nosso primeiro ponto de estudo aí para a V2.
Voltando agora para o nosso segundo ponto, que é composição química dos dentes, nós temos aqui, eu dividi aqui a proposta de hoje, é identificar a composição orgânica e a composição inorgânica do esmalte, dentina, cimento, descrevê-los, identificar as propriedades físico-químicas do esmalte, dentina, cimento e descrevê-los. Tá? Professor? Então, pois não. Tem duas pessoas querendo entrar no... Deixa eu ver aqui. Obrigado. Permitir, Mariana. Bora ver mais. Obrigado. Muito bem. Então, voltando aqui, nós vamos ter o objetivo da aula de hoje, tá? Basicamente, ele está norteado dentro desses dessa lâmina aqui posta por nós, tá? Então, pessoal, para você, presta bastante atenção, para vocês entenderem isso, é necessário vocês, como cirurgião dentista, ter essa... É necessário vocês, como cirurgião dentista, ter essa visão de um todo. Por quê? Qual a doença que mais ataca o sistema dental? Sistema dentário, especificamente. É a doença cárie. Nós vamos ter um momento só para falar, tá, da cárie. Como é que ela se dá, mas é necessário que você conheça o que de fato está sendo atacado pelaquela colônia de bactérias, né? Então, desde já, é importante nós sabermos a constituição química dos dentes. Aqui eu trago uma lâmina extremamente importante. Lembrando, pessoal, que aqui eu vou ter todo um arcabouço que vai envoltar aqui os dentes, tá? Todo um tecido de proteção, que nós vamos chamar esse tecido periodontal. Você observa claramente aqui que eu coloquei essa imagem, com imagem de cunho comparativo com essa aqui, porque eu falei da melanização. Então, vocês têm que ter uma noção em relação a isso, uma noção enquanto até aprofundada. Então, aqui nós vamos ter o dente, evidentemente, que ele vai ser constituído de duas substâncias, tá, pessoal? Nós vamos ter a fluoropatita e a hidroxiapatita, tá? Então, no caso do cálcio, aqui, essa substância aqui, nós temos a hidroxiapatita. Então, essa aqui, em segundo plano, a fluoropatita. Veja que eu tenho um cálcio e eu vou ter aqui o flúor, né? Então, aonde é que eu posso observar isso, professor? Olha, pessoal, eu coloquei que a saliva, eu vou ter a saliva, eu vou ter o cálcio, muito cuidado nisso, e eu vou ter o PI. Calma. O que é PI? É um radical fosfato. Um fósforo. Certo? Lembrem das constituições inerentes ao ser vivo. Eu vou ter carbono, eu vou ter sais minerais, mas quando a gente fala de cavidade oral, o dente basicamente é constituído de quem? Evidentemente, de 2 minerais. Não confunda minério com mineral. São duas coisas distintas, tá? Então, um é a chamada hidroxiapatita e a outra é chamada de fluoropatita. Mas o que vem ser aqui? O dente, ele é feito por camadas, tá? Essas camadas eu não vou falar agora. Entenda, pessoal, que no meio eu vou ter cálcio, eu vou ter fósforo, tá? E vou ter compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos, eu tenho as proteínas que lá na frente nós vamos classificar. Bem, o que é que nós temos? Duas questões. Nós temos um processo de mineralização
e um processo de desmineralização. Esse processo de desmineralização e remineralização são processos normais, são processos que devem, de fato, acontecer. Mas, evidentemente, que isso eu tenho um quadro de hemostasia, um equilíbrio. Quer dizer, X desmineraliza, Y remineraliza. Aonde X e Y tem que ser igual. Ah, professor, eu entendi. Quer dizer que quando eu tenho uma desmineralização maior do que uma remineralização, eu posso ter um desgaste da primeira camada dentária, que no caso é o esmalte. Ok? Então, vocês têm que entender que eu vou ter situações de equilíbrio, aqui é onde eu coloco aqui desmineralização e remineralização. E o que significa PPT, pessoal? PPT é parte, eu tenho o PPM, o PPB e o PPT. O PPM é parte por milhão, o PPB é parte por bilhão e o PPT é parte por trilhão. Tá? São subunidades. Aí você tira que qualquer influência, por mais que seja a menor dessas substâncias, tá certo? Ela vai interferir diretamente na dentição. Vamos colocar uma situação aqui. Eu coloquei o açúcar, a bactéria, e você sabe, pessoal, que o açúcar, a bactéria vai passar por um processo de fermentação e vai produzir um ácido. Esse ácido, ele vai atacar essa camada primeira aqui, fazendo um processo de desmineralização. Se eu tenho muito ácido no meio, tá certo? Vai quebrar ali o tamponamento da saliva, vai ocorrer um desequilíbrio nas reações que acontecem ali, reações essas que eu estou falando de desmineralização e remineralização. Então, fatalmente, eu coloquei nessa imagem, pessoal, aqui até uma degradação aqui já no esmalte dentário. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Então, o nome do ácido, professor, é esse que tem aqui acima? É subsaturante? Não, o nome do gostei, quem está perguntando é a... Juliana. Oi, Juliana, bom dia. Bom dia. A saturante, supersaturante, são questões de solução. Calma aí, você já ouviu a termologia, vocês, né, na verdade, já ouviram a termologia. Eu estou saturado de você. Significa o quê? Eu não lhe aguento mais. Né? É como aqui. Vou colocar aqui um copo. Tá aqui um copo, Juliana. E vou botar uma colherinha, pego uma colherzinha de chá, eu vou botar uma colherzinha de açúcar nesse copo com água. Eu vou mexer. Eu olho, tá dissolvido, não tá? A solução, ela tá insaturada. Por quê, professor Eduardo? Porque ela tá insaturada. Porque eu posso colocar uma segunda colherinha. Porque quando eu colocar a segunda colherinha e mexer, dissolveu todo. Quer dizer que ela aguenta mais soluto. Tá certo? Que é nesse exemplo, é o açúcar. Vai chegar um momento, Juliana, que quando tu chegar lá na quarta colherinha, por mais que tu mexa, vai ficar no fundo precipitado, né? O precipitado, que é o que acontece aqui no fundo, ok? Que pode ser o PPT, que pode ser o precipitado, ou parte por trilhão, ok? Então, essa solução, ela está o quê? Saturada, quer dizer, a água diz, eu não consigo mais dissolver esse soluto. Então, quando eu digo saturante, é aquilo que está sendo o quê? Dissolvido. Supersaturante, ele não aguenta
mais. Deu para entender, Juliana? Deu, professor, eu estava me referindo acima, é o Acima, subsaturante. não. Aqui Tem o ácido... açúcar mais bactéria igual a ácido subsaturante. Não, esse ácido subsaturante é o ácido lático, tá? É o ácido, principalmente lático, não, é o ácido acético. Fui claro? Então, a sua pergunta, eu não tenho medo de dizer, é uma pergunta que cai em prova. O açúcar, quando ele é fermentado pela bactéria, ele vai produzir o ácido acético, certo? Ele pode dizer duas fermentações. Eu tenho uma fermentação, cuidado aqui, ó. A Juliana, ela trouxe essa questão do subsaturante em dois ácidos, principalmente o ácido acético. Principalmente o ácido acético. Então, eu tenho dois tipos de fermentação. Eu tenho a fermentação lática. Essa fermentação lática, essa quase exclusivamente, assim, dentro do aspecto fisiológico, ela acontece na musculatura. E o ácido acético é a fermentação acética. Esse ácido subsaturante, Juliana, e a todos os colegas de sala, ele é um ácido produzido a partir de um processo reacional chamado fermentação. Tudo bem? Esse processo de fermentação que gera esse ácido que faz o desgaste do esmalte. A desmineralização. Show de bola. Perfeito. É exatamente isso. Tá certo? Então, professor, eu não vou... Sempre eu vou ter um processo em equilíbrio de desmineralização e remineralização. Vai acontecer uma situação que uma parte do dia, você, por exemplo, eu estou dando aula. Hoje eu passo a manhã toda dando aula. Então, como eu falo muito, evidentemente minha boca vai ficar ressecada. Nesse momento do dia, eu posso ter um processo em que a desmineralização ela é maior do que a remineralização. Já em outra parte do dia, eu posso ter um processo em que a remineralização vai superar a desmineralização e vice-versa. O importante é que, ao término do dia, isso esteja o quê? Equilibrado. Por isso, as ações de higienização básica, a questão da medicação, enfim, todos aqueles fatores que influenciavam na produção da saliva também, claro, evidentemente, que vão influenciar diretamente aqui nesse aspecto aqui. Professor, pois não. No caso da desmineralização ou a outra opção, existe alguma mudança durante o dia dessa composição da saliva entre açúcar e bactéria? Sim. Outro componente que pode estar mudando? Excelente pergunta. Excepcional. Muda durante o dia todo. Durante o dia todo ocorre uma mudança a todo tempo. Perfeito? Então, por isso que tem pessoas, meu Deus do céu, que tem um hábito, né? Tem pessoas que comem frutas pela manhã. Se no dia que ela deixou de comer essa fruta, fatalmente isso vai afetar num processo. É uma reação química. É como se todo dia, a todo momento, a 24 horas por dia, está acontecendo reação química. Vocês sabem que quando nós acordamos, nós temos a sensação, ocorre uma diminuição da produção de salivar, não é verdade? Fatalmente, isso vai mexer nesse equilíbrio de desmineralização e remineralização. Lembrando, por exemplo, vamos lá, mulheres grávidas, elas enjoam com facilidade? As gestantes? Sim. Sim. Bom, perfeito. Você está fazendo um acompanhamento de uma gestante, até de uma puérpera. Calma, professor Eduardo, o que seria uma puérpera? Ela já ganhou neném. Tá certo? Você fazer você está trabalhando na atenção primária, na atenção voltada à saúde familiar, né? Essa atenção você tem que acompanhar, porque fatalmente essa gestante ela vai enjoar mais,
ela vai vomitar mais, ela vai produzir, vai ter muito suco gástrico na cavidade oral. Concorda comigo? Se ela vai ter muito suco gástrico na cavidade oral, ácido, eu posso ter um desequilíbrio nesse processo de desré. Posso ou não posso? Posso. Posso não, vai haver. Então, você observa aí que é uma das grandes questões, tá certo, das gestantes das puérperas, tá? Que é por conta da quantidade, da mudança ali totalmente do meio biofísico e bioquímico da cavidade oral, que vai influenciar diretamente na composição dentária. Perfeito? Não só, queridos, presta atenção, não só no amparo das substâncias inorgânicas, como também no amparo das substâncias orgânicas. É uma lâmina que fala muito. Essa lâmina, ela fala muito. Tá? Nós temos a hidroxiapatita e a fluorapatita. Pois não, alguém quer perguntar? Eu, professor, de novo. Professor, existe algumas patologias que alguns dos sintomas são a boca ácida, né? O gosto de acidez na boca. No caso, isso tem a ver com alguma mudança de... Algum distúrbio. O distúrbio na solução tampão. Ela não está mais tamponando. Tá certo? Certo? E aí você vai sentir realmente essa propriedade organolética do azedo. Perfeito? E falar nisso, pessoal, eu acompanhei alguns seminários, teve alguns colegas de vocês que falaram que os sabores, basicamente, é dado somente ali nas papilas gustativas da língua. Cuidado, não somente a língua tem papilas gustativas. Basicamente, ali próximo ao término ali da cavidade oral, né, na faringe, ainda existe papilas gustativas. Tá? Então, isso é importante que vocês tenham essa noção, tá? Então, vamos para frente, pessoal. Mais alguma dúvida aqui? Tranquilo? Olha, nós falamos de muita coisa nessa lâmina. Nós falamos até de cárie, nós falamos de... Não tem como ser uma coisa única. É tanto isso que a cárie, aproveitando o ensejo aí da fala da colega da Juliana, é multifatorial. Até a questão psicológica, pessoal, pode influenciar diretamente no processo carioso. Tá? Vamos aqui. Opa, perdoe. Composição dos dentes. Pessoal, isso aqui eu tenho um percentual em peso, tá? Eu dividi aqui em inorgânicos, orgânicos e água. Ok? A composição inorgânicas, eu vou ter aí o cemento, dentina e esmalte. Pessoal, composições inorgânicas. Olha o esmalte aqui, pessoal. Olha o esmalte aqui. O esmalte, eu vou ter o esmalte com quanto, pessoal? 95% do esmalte é composto do quê? Inorgânico. Dentina, 75%. Cemento, 70%. Então, cuidado necessariamente, pessoal, cuidado necessariamente com esse aspecto. Pessoal, eu gostaria muito que, se vocês pudessem fazer uma gentileza para todos nós, comunicasse a todos os colegas que nós já estamos em sala e eu não irei mais permitir a entrada, porque termina atrapalhando um pouco a aula, tudo bem? E a gente não vai conseguir chegar ao nosso propósito maior. Vocês poderiam avisar aí no grupo, por gentileza, tá? Para eu fazer o aceite logo de todo mundo. Tá bom? Obrigado. Então, aqui eu vou ter o esmalte, 95%, 75% a dentina e o cemento. Os compostos orgânicos, olha, pessoal, enquanto isso aqui eu tenho, do cemento, da parte mais interiorizada para a parte exteriorizada, ou vice-versa, eu tenho uma ordem crescente. Ele sai de 70%
75% a 95%. Já a parte orgânica, perceba que é o inverso. Então, eu vou ter 22% no cimento, né, que eu vou ter mais proteínas ali, dentina, 20%, e o esmalte eu só vou ter 2%. Então, cuidado. E esse esmalte, pessoal, é importante que você saiba também em relação à água. Também decrescente, 8, 5 e 3. Lembrando, pessoal, que existe o esmalte, uma estrutura extremamente mineralizada, tá? Então, cuidado em relação a isso. Se prova qual das substâncias que vão sofrer mais pela ação dos intempéries da cavidade oral, eu digo os intempéries, porque aí você vai ter intempéries fisiológicos, hormonais, psíquicos, né, alimentares, quer dizer, multifatorial, em que, basicamente, quem vai sofrer mais, quem tem que ter mais resistência, digamos assim, é o esmalte dentário. Vale ressaltar que em uma análise mais aprofundada, quando nós fazemos a primeira abordagem, que é uma abordagem verbal, uma segunda abordagem, um exame clínico visual, em que você usa uma caneta chamada caneta Tripsin, em que você vai secar o dente. Quando você seca o dente, você está eliminando quem, pessoal? O fator o quê? O fator água, concorda comigo? Secar. Então, eu estou tirando água do dente para que eu consiga observar uma possível mancha. E essa mancha é indicativo de um processo de desmineralização. Se você identificou essa mancha, é porque o processo de desmineralização é maior do que o processo de remineralização. Então, o equilíbrio ali não está legal. Eu não tenho um princípio de Le Chatelier do deslocamento do equilíbrio, tá? Então, muito cuidado com essa lâmina em relação a isso, porque é extremamente importante para você entender, tá, as estruturas e a composição química e bioquímica e as relações fisiológicas e histológicas do dente como um todo. Aqui eu trago a composição inorgânica do esmalte, em termos percentuais, tá? Então, eu vou ter o cálcio. Lembra daquela nossa reação? Olha, que é importante, pessoal. Cálcio, P é de fósforo. 3, a água, H2O. CO3 é um ânion carbonato. CO3 é carbonato. E Mg, magnésio. Magnésio. Certa vez eu vi uma questão, eu não lembro qual foi a banca dessa questão, desse concurso, em que pegou muita gente, porque todo mundo fala de esmalte, todo mundo fala de cálcio, de fósforo, mas magnésio? Magnésio? Lá no professor Ricardo Lira, ele falou desse cara aqui. Lá nos cloroplastos, é preciso o processo fotossintético que acontece ali nessa organela exclusiva do reino plantar e do reino das plantas para realizar fotossíntese do magnésio. Mas o magnésio ele é extremamente importante para esse principal mineral chamado apatita carbonatada. A hidroxapatita. Calma, professor Eduardo, eu estou dando outro nome, eu estou trazendo outro sinônimo aqui para vocês, senhoras e senhores. Tá, meus caros alunos? Então, muito cuidado em relação... Lembre-se, eu estou a me referir ao esmalte dentário. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Basicamente, eu trago aqui uma informação, não vá confundir Ca, cálcio, com CO3. Cálcio é uma substância simples. CO3 é um ânion composto.
Composto por quê? Porque eu tenho um elemento químico, que é o carbono, e tenho um outro elemento químico, que é o oxigênio. E tudo que tiver assim, sobre, se for positivo ou negativo, é um íon. Se for negativo, é um ânion. O íon, ele pode, você entenda, tá? Eu sei que muitos já conhecem isso, mas é importante que você tenha esse conhecimento bem arraigado aí, bem preso a você. Quando esse número, ele for sobre, não sob, tá? Sobre, ele for positivo, ele é um íon chamado cátion. Se ele for negativo, ele é um íon chamado ânion. Tá bom? Para frente. Então, pessoal, composição química aqui dos dentes. Elementos secundários. Tá? Que tá basicamente aí dentro. Lembra que nós falamos ali dos primórdios, primário, né? Nós falamos do primário. Agora, os secundários. Alta concentração na superfície do esmalte dentário. Nós temos o ferro, o ferro, o flúor, por favor, o flúor, PB, chumbo, ZN, zinco, antimônio. Baixa concentração na superfície, sódio e magnésio. Distribuição uniforme, estrôncio, cobre, alumínio, potássio e, comumente, sempre o ânion carbonato. Professor Eduardo, por que você trouxe essa informação? Novamente, eu vou dizer, nós estamos ampliando o conhecimento de vocês. Essa é a nossa função na disciplina, ampliar o conhecimento. Ah, eu pensava que dente só fosse cálcio, fósforo. Não. É necessário que todas essas substâncias, elas são de extrema importância, principalmente quando a gente for estudar a etapa e a formação do chamado biofilme dentário. Tá? Então, essa lâmina que eu trouxe, porque ela é de fundamental importância. Não existe somente elementos primários. Eles têm também os elementos do que? Secundários. Quais são esses elementos secundários em baixa concentração na superfície dentária? O sódio e o magnésio. Tá certo? Então, cuidado. Distribuição uniforme. Eu vou ter o estrôncio, o cobre, tá certo? O alumínio e o potássio. Tá bom? Então, essa informação é fundamental, principalmente quando a gente for ver lá a questão da formação do biofilme dentário. E de antemão, pessoal, no momento que vocês apresentarem alguma dúvida, deixo aqui a minha inteira disponibilidade para tirar. Não vão ficar com dúvida, tá bom? Para frente, turma. Meu Deus, professor. Olha, eu trouxe essa lâmina, por mais que você... Ah, meu Deus, o que é isso, professor? Vou ser bem franco. Aonde é que tu quer chegar? Quero chegar, pessoal, que aqui eu vou ter a hidroxapatita, tá? E que o dente, ele é feito de prismas. Foi claro. São prismas, o esmalte dentário. Esses prismas, pessoal, eles são ligados, essas substâncias, meu Deus, essas substâncias, meu caro, meus caros, essas proteínas, elas vão ligar, basicamente, elas vão fazer parte, quer dizer, eu não vou ter uma rede cristalina única e exclusivamente da parte inorgânica. Evidentemente, eu não vou ter a parte orgânica e a parte inorgânica. Elas estão ali em consonância. Elas estão ligadas, seja por interações químicas, certo? Como ponte de hidrogênio, forças de London, dipolo induzido, tá? Isso lá
vocês viram lá na bioquímica, na introdução de bioquímica, tá? Então, esses cristais de apatita, eu vou ter os prismas, cuidado, a unidade é prismática. A unidade é prismática. Você vai estudar, começando agora, até o teu final do curso, por resto da vida, aos prismas dentários, principalmente materiais dentários. É necessário você saber a constituição para você saber qual material que você vai usar, que tipo de material você usar. Então, eu trouxe, evidentemente, esse arcabouço aqui, e aqui nós vamos encontrar sempre, olha aqui, ó, nós vamos encontrar um íon chamado íon bicarbonato, tá certo? Esse íon bicarbonato, ele é formado a partir daquele carbonato, daquele ânion que eu falei anteriormente na lâmina passada. O flúor, tá? Também envolvido aí com outra rede cristalina, que no caso é da fluoropatita. O que eu trago para vocês? Que o esmalte dentário, tá aqui, o esmalte dentário, ele está na forma de prisma. Então, geometricamente falando, a sua resistência, a sua dureza e resistência, porque nem tudo que é duro é resistente, nem tudo que é resistente é duro. São propriedades físicas, meus caros. Então, cuidado que a geometria, o prisma, é uma forma geométrica de âmbito tridimensional, tá certo? Em que facilita, aumenta a resistência do esmalte dentário. Quer dizer que o esmalte dentário ele não é só resistente por possuir mais compostos inorgânicos do que compostos orgânicos. Não mesmo. Tá certo? A sua geometria, ela é fundamental para dar essa resistência final, essa dureza final. Tudo bem? Professor, eu vou ter que me ater a essas estruturas atômicas? Evidentemente que não, tá? Mas eu tinha que trazer para você entender especificamente, né, a partir do nosso desenho. Aqui, pessoal, eu trouxe uma microscopia, é muito legal isso aqui, é muito legal. Porque aqui nós vamos perceber as fraturas já, ó, pessoal, nós vamos perceber uma série de fraturas que acontecem no esmalte dentário. Essa imagem é muito legal, tá? Porque ela consegue identificar as áreas que estão lesadas, tá? Só para vocês terem uma noção, as secções dos prismas, um prisma aqui, outro prisma aqui. Então, é muito interessante essa imagem. Como eu disse anteriormente, eu vou ter o esmalte dentário, lembra que sobreposto, né? Abaixo do esmalte dentário, nós vamos encontrar outra camada que tem uma composição química diferente, uma geometria espacial diferente. Então, aqui nesse momento, como eu disse, nós estamos falando dos prismas do esmalte, que vai formar, evidentemente, essa junção da hidroxapatita, ela vai basicamente se dar via a carga orgânica, via as proteínas. E aí, por fim, a união, eu vou ter o quê? Os cristais. Né? É possível também, numa microscopia, a gente observar a formação de um cristal, tá certo? No esmalte dentário. Cristais de hidroxapatita. Aquela composição que eu falei para vocês, professor, eu vou ter que saber isso aqui? Não. Isso aqui é só uma alusão, tá certo? Desta lâmina, falada aqui por nós e representada aqui. Tudo bem? Então, cuidado com essa fórmula aqui. Você precisa saber a CA10, PO4, 6, quer dizer, eu tenho 6 fosfato, eu tenho 2 hidroxila. Não. Você tem que bater o olho e saber que se trata da hidroxapatita. Tá? Composição inorgânica da dentina. Né?
Meus caros, eu coloquei essa informação aqui para vocês com um único objetivo. Fazendo um apanhado lá, tá certo? Um apanhado do que nós já tínhamos naquela tabela, naquela primeira tabela. Alguém quer que eu volte àquela tabela? Vamos voltar lá. Não custa nada, só para a gente criar uma conexão, né? Lembrando que nós falamos aqui do esmalte e a dentina, ó. A dentina, eu vou ter ela em 75% da parte inorgânica, da parte orgânica 20% e da água 5%. Eu enfatizo, coloca aí no teu post-itzinho, coloca aí no teu caderno de anotações, essa tabela é importante, tá? Então, voltando, evidentemente, à dentina. Composição inorgânica da dentina, 75%. Os cristais de hidroxiapatita da dentina, bem como cemento e osso, são muito menores. Cuidado. Quer dizer, professor, eu estou fazendo uma analogia, né, com o esmalte. Quer dizer, a quantidade de hidroxiapatita, segundo a nossa tabela vista aqui, é totalmente diferente. Então, nós vamos ter o cemento e o osso. Eu tenho hidroxiapatita em osso também, professor? Sim. Só que numa concentração muito menor. Os cristais de dentina, da dentina e osso têm menores níveis de organização cristalina. Vocês lembram quando eu disse que a organização geométrica ela é de fundamental importância, meus caros alunos, para o processo de resistência, para as propriedades inerentes à dentina, que é a dureza, a resistente, a capacidade de escoamento, são propriedades físicas, tá? Extremamente importante. Não é possível falar de bioquímica sem mensurar aqui as propriedades químicas inerentes a todo esse processo que nós estamos vendo, influencia, dar a capacidade, nos mostra um novo cenário que são as propriedades físicas. Então, é tanto isso que, por exemplo, a melhor faculdade do mundo fica no Brasil, de odontologia, né? A USP, né? Então, isso é um dado recente. Em algumas universidades, a gente estuda, tem um componente curricular, uma disciplina chamada biofísica. Então, ele basicamente também ele fala dessas propriedades, então é bem interessante nós termos também essa visão, né, ampliar essa visão quanto a isso. Então, esse arranjo espacial, tá, do esmalte, ele é um arranjo cristalino, bem agregado, bem organizado, bem espesso, e tudo isso que aqui eu estou dizendo colabora de forma significativa para a sua resistência. Tá certo? Então, os níveis de organização ele vai diminuindo, esmalte, dentina, cimento, e aí por diante. Cuidado essa ordem gradativa que aqui eu estou falando, meus caros. Quais propriedades? Aqui, pessoal, eu tenho, né, a concentração daquele carbonato que eu falei para vocês, tá? Observe aqui que nós vamos ter o esmalte, ó, menor que 275, é 2,75, na verdade, não, tá? E aqui eu já vou ter a dentina e a parte, tá, do cimento. E aqui nós vamos, na dentina, aqui, da dentina próxima à polpa dentária, a lesão da cárie progride 2 vezes mais rápido na dentina do que no esmalte. Cuidado com isso aqui. Qual seria a resposta? Alguém poderia me dizer a resposta disso aqui? Por quê? É porque a dentina é menos dura do que o esmalte. Ela é menos dura, ela é menos resistente, tá? Mas por que ela é menos resistente? Porque ela tem, tipo, uns canalículos nela que
Deixa mais suave, mais É porque, esponjosa. na verdade, a organização dos cristais é diferente. Ela tem mais matéria o quê? Orgânica do que matéria o quê? Inorgânica, concorda? Ela tem mais água do que o esmalte. Ela tem menos tudo. Então, a organização que se dá ali é muito menor. Perfeito? Então, muito cuidado acerca desse detalhe. Tá bom, pessoal? Perfeito. Eu trago esses dados, mas o mais importante é que você entenda. Por isso que nós nos preocupamos muito, pessoal, com as lesões brancas. Porque quando eu tenho uma lesão branca, claro, uma lesão cariosa, ela está ainda do esmalte. Você tem que cuidar logo ali, tá? Então, a investigação visual é extremamente importante, secar bem, visualizar, não somente abra a boca, olha espelho, não, seca direitinho, faz o processo direitinho, tá? Então, você tem que olhar todas as vertentes, vocês têm que olhar as forças, as fissuras, né? Então, vocês têm que olhar tudo, mas é necessário você recolher a água, é necessário você tirar, secar essa água, porque essa água ela está hidratando aquela lesão que, por sua vez, ela não vai aparecer se você não agir secando, tá certo? Então, é necessário secar. A cárie é preta? Não, a cárie, ela não é preta, como eu já ouvi um aluno falar, tá? Aí eu vou ter uma cárie inativa, tá? Evidentemente, por menor, lá na frente a gente vai falar, tá? Acho, salvo engano, que é o último tópico para a V2. Professor, Pois não, fica à vontade. tô falando em lesão branca, o meu filho, quando ele era pequeno, ele sofreu uma batida, os dentes ainda eram os dentes de leite, Descido, e certo? teve um derrame nos nos dentes superiores. E quando caíram, né, para nascer os dentes permanentes, os dentes eles nasceram com umas lesões brancas. Só que aí eu sempre perguntava quando ele ia ao dentista, né, o que é que se tratava. Eles disseram que era próprio do dente dele. Mas aí eu sempre fiquei assim na dúvida, com o pé atrás, sabe, em relação a isso. Olha aí com quem eu estou falando, perdoe-me. Fabiola. Fabiola. Fabiola, digno de uma questão de prova. Digno de uma questão de prova. Olha aí, pessoal. No momento que como é o nome do seu filho, perdoe? João Lucas, João Lucas. João Lucas tem quantos anos hoje? 14. 14. Tu lembra quantos anos ele tinha nessa queda? Sim, 6. 6 anos, ó. Luquinha ali, o João, ele e o João Lucas, ele caiu quando tinha 6 anos. Dente descido. Você concorda comigo que o processo de formação dentária, tá certo, estava acontecendo para o dente permanente, sim ou não? Sim. O arranjo dos cristais, a absorção de minerais com a reabsorção da raiz. Quando ele caiu, o impacto mecânico de ordem mecânica possivelmente desarranjou os prismas. Certo? E no momento que ele desarranjou os prismas, ele mudou meio que mudou a composição do dente permanente. É tanto isso, aí Fabiola, tu vai me ajudar, é tanto isso que você vai ter o dente hoje dele, uma parte branca e a parte normal, correto? Ou é todo branco? Não. É para ser uma parte só. Isso. Exato. Então, aquele que sofreu o maior dano, aquele parte teve um desarranjo, tá certo? Teve um desarranjo em relação à constituição a combustão química e também estrutural da formação do esmalte dentário. Agora eu vou dizer uma coisa para você, Fabiola. Se possível, se aparecer uma cárie, qual a área mais susceptível de aparecer essa cárie? Na parte branca
ou na parte normal, digamos Na assim? branca, né? Porque está desorganizado, Exato. quer dizer que a resistência naquela parte branca ela é menor do que aquela parte que nós consideramos saudável. Você começa a entender agora a importância de a gente saber disso, porque numa anamnese, você pega uma criança, o João, ele chega no teu consultório, o João Lucas chega no consultório, e aí você vai perguntar, aí tu vai secar essa mancha, será que isso aqui é só uma lesão branca mesmo? Porque existe vários tipos de lesão branca, pode ser uma fluorose e tal, mas aí o cirurgião genetista não pergunta, a senhora, mãezinha, ele levou alguma queda quando era pequeno? Levou, doutor. Levou, doutora. Como é que o senhor sabe? Foi nesse acidente? Esse acidente amoleceu? Como foi? Me conta. Aí foi o que a Fabíola acabou de falar. Perfeito? Aí, ó. Então, pois não, pode ficar à vontade, por favor. É uma outra pergunta, se quiser terminar de explicar. Não, pode ficar, à vontade. Depois de adulto, se a pessoa tem ATM ou range muitos dentes, pode ocasionar essas manchas brancas? Pode aparecer na incisal dentária, tá? Pode aparecer. O bruxismo hoje, pessoal, ele causa uma série de doenças associadas, tá? Então, o bruxismo e apertamento. O que é apertamento? Vou dar uma situação. Tu passa uma situação de estresse, você nem percebe que está se apertando. Regendo os dentes. Você tem apertamento. Isso não é bruxismo. Bruxismo, basicamente, é quando tu movimenta. Tem gente que, qualquer situação, tá certo, tem apertamento. Esse apertamento termina compactando essa estrutura espacial. Concorda comigo, gente? Lembre-se, pessoal, que eu tenho um músculo facial, o mais poderoso do corpo humano, que é o masseter. O masseter, né, esse músculo, é extremamente poderoso. Se você botar o dedo na sua boca, ele der um choque, uma descarga elétrica, em que o masseter vai fazer a contração, ele arranca seu dedo. Os seus dentes decepam o seu dedo. Quanto é poderoso. Professor, por isso que quando eu pego aquela carne, eu estico aquele osso, tem gente que quebra osso no dente, meu irmão. Acontece dente é caro, né? Dente é caro. Quando quebra quando fazer um implante e tal, aí nunca mais. Não é verdade? Mas eu vejo isso. Pessoas que pegam a garrafa e abrem lá. Oi, pois não. Com licença. Por conta do bruxismo. Oi? O que eu falo? Vitor. Oi, Vitor, bom dia. Bom dia, prazer. Por conta do bruxismo, o bruxismo está, no caso, associado também à reabsorção, não é assim? Também. Por isso que eu disse, eu tenho uma série de patologias, Vitor, associadas. Então, quando a gente fala de bruxismo, a maioria da população brasileira, eu vou falar aqui dentro de um dado estatístico, dentro de um amparo científico, tá bom? Tem bruxismo. Porque nós vivemos hoje no mundo inteiro, o Brasil é o segundo maior consumidor de antidepressivo e ansiolítico do mundo, só perde para o francês. Então, nós vivemos uma pressão de ansiedade, nós vivemos uma pressão social, sociopolítica, socioeconômica. A gente, tantos fatores que você, quando sentar no seu mocho e atender um paciente, você tem que olhar o paciente como um todo. Não só na cavidade oral. Eu peguei uma determinada paciente, pessoal, que ela se queixava de muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Muita. Adivinha o que era? Disfunção temporomandibular, tinha muito bruxismo. As dores, quando eu pegava aqui nela, elas, não, para, doutor Paula, pelo amor de Deus, tá doendo muito. Eu puxava o couro cabeludo dela aqui, ó. Puxando, ó. Ela, ai, não, para. Daí você tinha o que nós chamamos ponto gatilho, quer dizer, você pode ter uma dor
nas costas, né, no esternocleidomastoide, esse músculo, vinculado com o bruxismo, com a disfunção temporomandibular. Essa disfunção temporomandibular veio por uma questão do bruxismo, do apertamento, certo? Então, causa, sim, reabsorção, meu caro. Causa reabsorção radicular, causa reabsorção, tá certo, do esmalte, da dentina. Existe um conjunto de fatores. Perfeito? Professor, Pois não? Fabiola novamente. Oi, Fabiola. Voltando àquele outro assunto, e tem solução? Muito difícil. O que eu oriento? Foi o dente central, foi? Sim. Selante. Existe hoje uns selantes, na idade dele já é interessante. Quem tiver filhos aqui, pessoal, você leva um cirurgião dentista, ele passa um selante. O que é um selante? É como se fosse uma resina, para proteger quem? O dente das atividades ali que contempla. Então, você passa um selante, ele é transparentezinho, ele não vai mudar a coloração da cor, mas pelo menos tu vai salvaguardar o interesse do dente. Tu compreendeu? Porque essa mancha, ela pode regredir na idade dele, não, mas muito difícil, tá? Mas, claro, ele vai crescer, o rosto vai ficar maior, a musculatura vai alargar um pouco, a questão do crescimento, porque ele não está ainda no pico de crescimento ósseo, ela vai ficar menor porque, evidentemente, não é que ela ficou menor, mas basicamente ele vai tomar uma conformação facial diferente, concorda? Daqui 10 anos, ele vai ter um rosto totalmente diferente quando agora na adolescência, na puberdade, que ainda tem aí uma série de fatores de crescimento aí agindo sobre ele. Mas oriento que sempre procurar um cirurgião dentista para fazer um selamento. Eles fazem, só que eles fazem mais no molares. Pois é, mas nessa questão, os selamentos, eles acontecem mais no molar. Numa situação dessa, é interessante fazer um selamento central na área específica. Tá certo. Tá certo? Isso, claro, é uma contenção, tá? Então, pessoal, a profundidade da lesão da cárie, pois não? Com relação a esse caso do filho da Fabiola, o dentista ele pode ter se confundindo com fluorose dentária? Por isso Pode. não ter... Cara, ele pode ter... Batida. Aí onde tá? Acho que é o Isaac que tá falando, né, Isaac? Isso. Isaac, aonde está a diferença do cirurgião dentista? Olha, eu não tô, viu, Fabíola? Eu não tô falando eu não tô sendo aético, tá certo? Eu tô colocando dentro de um conceito geral de aula. Tudo bem? Aonde faz a diferença do conhecimento, Isaac? Aonde cabe a percepção quando eu sempre digo, olha, há mercado para todo mundo. Há mercado para todo mundo. Meu CRO é o 12.431. 12 mil, eu estou falando aqui do Ceará, 12 mil. Vala-me Deus, tem muita gente. Mas tem poucos que você consegue. Imagine agora, Fabíola. E aí eu vou perguntar para a Fabíola. Nós estamos numa zona de aprendizagem. Vou fazer uma pergunta agora para a Fabíola como estudante de odontologia. A futura cirurgiã dentista. Fabíola, na próxima vez que tu for ao dentista do seu filho, vai ficar calada ou vai falar alguma coisa? Na verdade, professor, eu nunca tive um cirurgião dentista certo. Certo. Logo também já me mudei muito. Uhum. Então, eu não tenho aquele dentista que eu vá regularmente. Acho que o mais que eu tive foi quando eu morei numa cidade que eu morei 7 anos, que eu via só uma pessoa. Mas agora, digamos que tu vá a uma consulta. Qual será o seu procedimento? A opinião, porque na verdade a resposta eu já sei. Tá. Mas mudou a sua forma de pensar? Não mudou? Sim. Não abriu a sua cabeça para muita coisa? Que era em relação ao trauma que ele teve, esse daí eu já sabia, que eu gosto muito de pesquisar. Excelente. Né? Já que eu não tinha resposta em relação a isso. Mas de saber detalhadamente o que aconteceu, né?
Fica muito minucioso, né? Isso Agora, daí eu não sabia. É muito interessante. é muito interessante, sabe por quê? Porque o teu cliente, digamos que a Fabiola foi no meu consultório, eu dei essa explicação para ela. Eu ganhei a confiança da Fabiola. Na verdade, tem assim, tanto médico como dentista que acaba que tem preguiça de dizer o diagnóstico. Diagnóstico. Não tem médico, paciência que atender logo, quer mandar embora, porque o outro já está esperando, entendeu? tem médico que a gente vai que a gente recebe uma aula. E eu acho isso maravilhoso. E a finalidade é essa, gente. Olha, já aconteceu comigo, com o pediatra dele uma vez, que ele fez um exame normal de sangue, e aí tinha uma alteração. Eu sou aquela mãe que vou lá e vejo tudinho, bem direitinho, se tiver alteração, o que é isso aqui? E eu peguei e perguntei para ele, né? Isso aqui, o que é que tá alterado? Ele pegou e disse, não vai querer entender que você não vai entender. Não acredito. Eu peguei isso assim, mas ele era muito bruto. Era. Mas eu gostava dele. Aí eu peguei e disse assim, mas olha novamente, pois é que realmente não estava alterado. Ele, é mesmo, deixa eu olhar aqui. Então, assim, sabe, eles acabam que não dão espaço para os pais, para as mães, para poderem entender, para a gente também poder entender o que é que está acontecendo com a gente mesmo, né? É verdade. Olha, consulta odontológica. Eu já passei uma consulta e não abriu a boca do paciente. Professor, a ficou lá. Pois não, querido? No caso aí da Fabíola, se ela quisesse entrar com um processo no não ia gerar conselho. Não ia gerar em nada, não, né? Não ia gerar nada, ela só ia perder tempo. Uhum. Tá Mas certo? no caso... Foi uma lesão, lembre-se, que foi uma lesão externa. Deu para entender? Uhum. Isso vai aparecer depois, quando teve a reabsorção do dente, né, radicular ali do dente, e aí erupcionou o dente. Quer dizer, não teve erro odontológico, diagnóstico. Ele pode dizer, porque eu tenho lesão branca, de lesão branca eu tenho várias lesões brancas. Não, pessoal, a probabilidade de ter acontecido isso agora, dentro desse momento que nós estudamos, é muito maior do que uma lesão branca, entendeu? Do que uma patologia branca, uma fluorose. Eu sei, mas eu quis falar mais no intuito que ela falou agora, de que ela perguntou sobre o procedimento e ele disse que não explicar pelo fato dela não entender. Aí cabe. Aí cabe, né? Aí cabe. Nesse caso, porque é necessário que você dê todas as informações técnicas, tá certo? De maneira usual. Isso é extremamente importante. Quando eu falo em usual, não adianta eu falar, porque a hidroxapatita não vai entender nada. Por mais que ela não entenda, né? Eu preciso esclarecer o que você precisa externalizar. E outra, você tem que colocar isso num termo de consentimento informado. Deu para entender? A mãe foi notificada que se trata disso e ela assina. Não adianta você só falar, bicho, olha, eu tenho uma colega que é dona de uma seguradora, tá? Ela disse, ela tá querendo me vender uns seguros, sabe? Eu espero que eu nunca precise de seguro para pagar a ninguém. Eu não quero, não quero. Você diz, Eduardo, tanto de cirurgião dentista, é o que mais pega processo. Por quê? Porque não documenta. Porque não diz, porque falta conhecimento, não quer estudar. Tem gente que se forma em odontologia, me perdoe, em todas as áreas, que só quer aprender depois, numa pós-graduação. Uma pós-graduação. Não é bem assim. Tá? Voltamos aqui, pessoal. Profundidade da leção de cara. Oi, de cara. Eu posso dar essa última dúvida? Claro, por favor. É fantástico esse papo que a gente está tendo aqui. Eu estou super satisfeito, porque a gente já falou intuitivamente aqui de umas questões de prova. Assim, essa questão das manchinhas brancas. Por que tem pessoas que quando vão ao dentista, e aí eles fazem uso... Eu não sei o nome, mas eu acho que é aquela caneta que solta um ventinho. A tríplice. Isso. E aí, quando a pessoa sai, tipo, fica cheio de manchinhas brancas no dente. Exato. Ele secou aquela área. Lembra que é importante você secar? Por quê, pessoal? Porque o esmalte,
ele tem um índice de refração diferente da água, ok? Cuidado, isso é física, índice de refração. Então, a água não permite que eu veja as manchinhas brancas. Quando eu tiro a água, quando eu desidrato o dente, eu vejo a porosidade, eu vejo as lesões, as manchas brancas. Perfeito? Então, ali existe várias fissuras. Aquela imagem que eu coloquei a nível de microscopia para vocês. Aí, professor, tu passa a língua no dente, tu vai hidratando, ela vai sumir. Não, ela não vai sumir, ela tá lá. Só que a água está escondendo, porque o índice de refração da água é diferente do ar. Por exemplo, eu estou olhando para você, você está olhando para mim. Aqui tem um ar. O índice de refração. Agora, se eu tiver a 10 metros de distância, você vai conseguir ainda me enxergar? Vai. Agora, se eu tivesse dentro da água, olha a analogia, mergulhei, 10 metros de profundidade, tu tá lá no barco, tu consegue me enxergar lá embaixo? Não. Por que você não consegue me ver? Porque o índice de refração da água é diferente do ar. Compreendeu? Por isso que é necessário você secar. Seca. Perfeito? Por isso também que quando vão analisar cárie também, né, geralmente eles secam assim bem para poder ver se realmente é, né? É o primeiro passo. Se você não fizer isso, sabe, pegar só o espelho e sair, eu acho que tem uma cárie, ó, aqui. Não é assim. Tá bom? Perda de mineral, pessoal, ó, profundidade da lesão de cárie é 2,5 vezes maior em esmalte permanente. Cuidado com isso. A perda de mineral é, em média, 2,2 maior que no esmalte permanente. Então, pessoal, profundidade da lesão é uma coisa, perda mineral é outra, ok? Muito cuidado em relação a isso. Diferença de concentração de carbonato e permeabilidade devem explicar a diferença no desenvolvimento da lesão. Pessoas, como eu disse para vocês, os dentes, eles estão vinculados com o processo nutricional. Sim ou não? Sim. Então, tudo que mudar dentro da cavidade oral, seja de ordem nutricional, seja de ordem salivar, seja de ordem da homeostasia dos macros e micronutrientes ali, nós vamos ter um desenvolvimento. Tem gente que diz na literatura, uma cárie para desenvolver é 4 meses. Calma, mas eu posso ter cárie em 1 mês ser desenvolvida. Eu não posso afirmar que uma cavidade oral A é igual a uma cavidade oral B, que o desenvolvimento da cárie no indivíduo A e o desenvolvimento da cárie do indivíduo B necessariamente acontece em um mesmo intervalo de tempo. Porque nós vamos ter uma bactéria chamada Streptococcus, o principal, o mutans, responsável por isso. Eu não posso dizer que nós brasileiros, nós nordestinos, vamos lá, nós temos uma cultura alimentar, aí compara essa cultura alimentar com o asiático, que o desenvolvimento da cárie aqui de um nordestino é diferente do desenvolvimento da cárie lá do asiático. Porque tudo muda. Por todos esses fatores aqui ditos por mim. Ele é multifatorial. Ele é social, é cultural, é de costumes, é social, é psicológico, é nutricional, tá? É genético. Então, muito cuidado em relação a isso. Aqui, pessoal, aqui colocando, eu acho muito bacana isso aqui, gente. Dente descido, né, que é versus um dente placebo. Olha o tempo aqui de desenvolvimento, pessoal, da cárie, em dias. E um dente permanente. Um dente descido, a cárie, ela vai se desenvolver muito maior, a lesão, a área de lesionada, muito maior, né? Nós temos um gráfico aqui, uma função, né, gráfica, em que nós vamos ter, né? E aqui eu tirei da SBBQ, tá? Sociedade Brasileira,
né, que normalmente de 2006. Então, é um trabalho magnífico. No caso lá, quem tem filhos ainda com dente descido, cuidem. Ah, vai cair mesmo, nasce outro. Pô. Não, professor, doutor, tira, pode tirar, vai nascer outro. Não, não é assim, não. Você faz canal em criança. E o espaço? Se ele não for erupcionar agora, um dente vai ocupar o espaço do outro ali. Eles vão cair definitivamente. Você tem que fazer um mantenedor de espaço. Salvaguardando aquele espaço para erupção. Porque quando o outro vier, ele não vai ter espaço para erupcionar. Aí lá se vai o tratamento ortodôntico entrando. O planejamento do tratamento ortodôntico. Tá? Então, é interessante você ter um conhecimento amplo disso tudo. Olha, nós estamos falando de composição química. Senhoras e senhores. Composição química. Olha o tanto, só em falar em composição, olha o tanto de procedimentos que aqui nós falamos. Só em conhecer um pouco da estrutura química de um dente. Tá bom? Então, nunca esqueçam disso. Então, aqui a composição química dos dentes, continuando. Lembrando, pessoal, que eu trouxe essas lâminas, eu referenciei bem, trouxe de forma muito específica para atender realmente a tua demanda como cirurgião dentista. Tá? Coloquei coisas aqui que em alguns livros não tem, então fui tirando de um, tirando de outro, e a gente conseguiu montar um material, eu acredito que venha atender a demanda de vocês. Como eu falei, o carbonato, né, o ânion, olha lá o 2-, o magnésio, altas concentrações desses elementos tornam o esmalte mais solúvel. Por isso que na lâmina anterior eu disse que o magnésio, ele tem baixa concentração. O que é mais solúvel, professor? Digamos o seguinte, eu tenho um dente meio ácido, se eu tiver muito magnésio, ele vai solubilizar mais rápido, ele vai dissolver mais rápido. Pronto, eu vou substituir essa palavra solúvel, tá certo? Por solubilidade. Ele vai dissolver mais rápido, né? Dissolução. Então, se eu tenho muito íon carbonato ou bicarbonato e o magnésio, eu vou tornar esse ambiente, o esmalte, mais susceptível ao processo de desmineralização. Professor, com licença. Pois não. O que é que tem a ver isso tudo com a hipoplasia do esmalte? Boa, garota. A hipoplasia é uma das lesões brancas. O que é a hipoplasia? Hipo, pouco. Plasia, um defeito. Eu tenho como mudar, entenda, o indivíduo, ele nasce com alguma deficiência ou macro nutricional, tá certo? Ou micronutricional, que vai causar aquela hipoplasia. Quer dizer, a hipoplasia é multifatorial. Por exemplo, o filho da Fabiola. Aquela lesão pode ser uma hipoplasia considerada em detrimento do desarranjo devido ao impacto, tá certo? O desarranjo dos prismas devido ao impacto. Sim. Você entendeu? Então, eu vou ter uma hipoplasia que é multifatorial. Pode ser uma de ordem genética, de ordem nutricional. Ok? Desde a gestação. Desde a gestação. Eu posso ter um problema ali na fase embriológica, na formação do capuz. Tá certo? Aí é onde eu vou ter a formação do esmalte. A fase de campânula, tá certo? Que começa a fase de mineralização. Eu posso ter naquele momento, naquele intervalo de vida, um problema de ordem hormonal, fisiológica, que causou uma paralisação parcial de formação desse esmalte, dos prismas, tá? Do esmalte
dentário, causando a hipoplasia. Sua pergunta é bem interessante, tá bom? Porque muita gente confunde hipoplasia com cárie, confunde hipoplasia com fluorose, tá bom? Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Claro que quando vocês adquirirem essa expertise, só em bater o olho você vai saber o que é cada uma delas. Perfeito? Ok, obrigada. De nada. O tecido cariado ou carioso contém menos carbonato e magnésio que o tecido adjacente. Lembre-se, pessoal, uma coisa. Não se dá para falar de dente sem falar dos tecidos que envolve o dente. O periodonto. O periodonto, eu acho incrível no periodonto, chamado os ligamentos periodontais, é algo impressionante, um ligamento periodontal. Ele consegue se regenerar numa capacidade incrível. Caiu, evolucionou um dente. Tá certo? Bota o dente no lugar, vai para o cirurgião dentista, ele vai fazer uma contenção semi-rígida ali, os ligamentos vão novamente. Mas normalmente nesse caso, quase sempre esse elemento vai ter que ser tratado endodonticamente. Vai ter que ser feito canal. Tá? Mas pelo menos não perde o dente, não perde o elemento. Ok? Aqui, pessoal, eu coloquei aqui, ó, uma imagem, a extensão da lesão, né, a concentração daqueles elementos secundários no esmalte carioso. Olha como é que ele cai, pessoal, nas extensões. Então, é uma imagem que eu sempre gosto muito de utilizar, porque é perceptível a gente conseguir identificar isso. Claro, isso é numa microscopia, tá certo? Isso aqui acontece em campo escuro, ok? Então, você vê aqui a questão do flúor, né? Esse mineral, né? Ele está aqui, de repente, ele cai. E o magnésio, ele consegue manter um padrão, tá certo? Decrescente. Tá? Olha aqui, pessoal. Esmalte, cristais, diferentes orientações, tá certo? Olha aqui essa área aqui, área desmineralizada, tá? Então, quando você observa olha aqui as bactérias. Aqui é o biofilme, né? Nós vamos discutir isso em outra aula, que é bem interessante essa imagem, só para vocês terem uma real noção como a coisa acontece. Você observa que existe uma desorganização dos cristais, e aqui vai fatalmente, quando a gente faz a remoção desse biofilme, faz uma profilaxia primeiro no paciente, e aí você vai ter uma visão mais clara, porque no momento profilático vai remover essa comunidade, tá certo, de bactérias que nós chamamos de biofilme. Claro, o biofilme, lá na frente nós vamos ver que eu tenho um biofilme primário, que é a fixação, eu vou ter o biofilme que vai passar pela fixação, pela multiplicação e até o amadurecimento do biofilme até formar o cálculo dentário, tá? Então, eu vou fazer essa remoção, eu vou secar bastante isso aqui, vou secar de forma que eu vou obter logo aqui o aparecimento, tá, da mancha branca, indicando, evidentemente, já uma lesão cariosa. Perfeito? Pois não. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Não, levantei a mão sem querer, professor. Tudo bem. Vamos lá, para frente. Então, pessoal, aqui é a mesma forma. Eu trago isso aqui, pessoal, cristais com buracos no centro, mais extensamente destruídos, e várias áreas vazias. Olha, isso aqui, essa imagem, pessoal, não combina nada com os prismas bonitinhos, organizados. Então, aqui eu posso dizer claramente que eu tenho uma lesão extremamente extensa, uma lesão já bem aguda ou cronificada, para ser mais específico, tá? Não é uma agudização, isso aqui é uma coisa mais crônica. Então, eu tenho um desarranjo total na estrutura do esmalte dentário. Nós estamos falando do esmalte, falamos da dentina, porque uma vez que chega na dentina,
você viu que a organização da dentina, tanto amparada pela organização, pela constituição, tanto de proteína como os prismas, tá? A colocação, como eles são reagrupados, como eles são agrupados, é muito menor. A quantidade de água é maior, tá certo, do que o esmalte dentário. Pois não? Professor, com licença, então a gente pode dizer que o prisma, ele recobre ou ele forma o esmalte com os outros elementos? O prisma, entenda, eu vou ter um prisma colado no outro, através das proteínas. Digamos que abre aspas, sejam colas, tá certo? Que vai manter a união, a adesão dos prismas. Isso é o esmalte dentário. Na superfície dentária, eu vou encontrar uma série de minerais, tá certo? Que vai também aumentar a resistência do esmalte dentário. Uma vez que é rompido essa estrutura pela ação bacteriana, não pela ação bacteriana, mas sim pelo o produto. Olhe aqui o que eu estou falando. A bactéria chega lá, começa a cavar. Não, não é assim. A bactéria, ela vai se instalar ali na superfície, vai formar o biofilme, ela vai passar por um processo, vai fermentar aqueles açúcares, tá certo? Que eu disse que é um processo de fermentação. Se atenham a essa reação de fermentação, que vai produzir um ácido. Esse ácido, ele vai fatalmente reagir com essas substâncias, desmineralizando, não possibilitando o processo de remineralização, que é um processo natural do processo, é um processo fisiológico natural que está dentro do mapa gênico e que é um condicionamento gênico, tá? Então, nós vamos ter todas essas etapas. Então, basicamente, o esmalte dentário, são os prismas, são de hidroxapatita, mais um conjunto de minerais que ali circunda essa estrutura geométrica. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu coloquei só para vocês terem uma noção de como é o prisma, como é a estrutura espacial. Então, imagina uma estrutura dessa, pessoal, ela sendo quebrada, ela sendo destruída, uma ação. Então, no momento que esse prisma está ligado a outro prisma, no momento que eu quebro uma ponta dessa, que digamos assim, vou quebrar uma ponta do prisma, ele não vai, uma face, ela não vai basicamente sobrepor sobre a outra, tá? Criando aí um distúrbio de tenacidade. Quer dizer, o esmalte ele não vai ter uma tensão específica, então vai infiltrar aquele aço, esse aço vai chegar no ambiente da dentina, então já é um caso mais sério. Tá? Importante, pessoal, concentração de fluoreto no esmalte. Aqui nós temos em ppm, parte por milhão. Eu coloquei só esse dado aqui por uma questão puramente ilustrativa. Evidentemente, que vocês não têm por obrigação de saber quantos ppm de flúor. Até tem, tá? A FDA, que é a Anvisa americana, ela fala aí, principalmente, se dizia, não se usa creme, né, creme dental, para crianças que tenham flúor. O creme tem que ser sem flúor. Isso já caiu por água abaixo. Tá? Então, nós temos uma concentração de flúor, tá? Nos cremes dentais. Isso é uma coisa. A concentração de flúor na dentina já é outra, tá? Quer dizer, esse flúor, evidentemente, quando você vai duas vezes ao ano no seu dentista, vai fazer aquela profilaxia, ele vai fazer uma aplicação tópica de flúor, entendeu?
Então, é fundamental, não esquecendo que o flu, nós conseguimos também obtê-lo via alimentação, principalmente na água. Nós temos o tratamento, e um dos processos do tratamento da ETA, que é uma estação de tratamento da água, é a fluoretação. Então, essa água, ela tem por lei ter flu. Da mesma forma, fazendo uma analogia aqui, pessoal, é importante ter o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ter iodo. Por quê? Porque sem o iodo, pessoal, nós podemos ter problemas numa glândula chamada tireoide paratireoide, para a formação de alguns hormônios, como o I3, tá certo? Uns hormônios da tireoide, que é importante, tá, para o metabolismo, para a regulação do metabolismo. Tá? Então, essa água, ela por lei, ela tem que ser uma água fluoretada. Evidentemente, no Brasil, não é toda a cidade que recebe água devidamente tratada. Então, hoje a questão da água é uma questão de saúde pública, tá certo? De flúor na água, tá? Não esqueçam disso. Então, aqui a gente pode observar, pessoal, a questão do flúor, né? A partir do ataque, né? Antes da aplicação do flúor e depois da aplicação do flúor. Olha como, tá certo? Eu vou ter a unidade em ppm de flúor, tá? E uma distância da superfície. Então, é importantíssimo a aplicação tópica de flúor. ATF, o que é ATF, professor? Aplicação tópica de flúor. Então, esse gráfico mostra como é importante a aplicação de flúor. Então, pessoal, quando vocês forem fazer uma aplicação tópica, tem que fazer de maneira correta, seguir os padrões, seguir o que manda a literatura, não é aplicar. Eu havia aplicação de flúor que eu fiquei assim, meu Deus do céu, meio que nada. Tá certo? Aplicar flúor em criança sempre é mais difícil, mas você tem que conquistar, é extremamente importante. Nós vimos lá atrás que o esmalte do dente descido é diferente do dente permanente. Então, tudo isso vocês têm que lembrar. Não, eu tenho que fazer, quer dizer, professor, eu tenho um adulto, chega ali no meu consultório, eu tenho uma criança que eu também vou atender, vou atender a Fabíola, vou atender lá o João. Ao João, todos os dentes dele são permanentes, mas lembre-se que o dente, por exemplo, da Fabíola é um dente mais desidratado, em tese, do que o João. Nós vimos que a quantidade de água em um determinado órgão, em qualquer órgão, depende da idade. Então, a aplicação de flúor que vai acontecer lá numa criança de 7 anos, 6 anos, é diferente que você... Claro, tem que ter uma abordagem técnica diferente. Perfeito? A hidroxiapatita, como eu estava falando, olha aqui, pessoal, apatita carbonatada e apatita fluoretada. É o que eu estava dizendo para vocês, pessoal. Nós temos a apatita carbonatada fluoretada, tá? Aonde eu tenho a presença do nosso querido flúor, tá? Hidroxiapatita, não tem o flúor. Fluoropatita, só tem o flúor. Hidroxiapatita, aí no caso, quando eu tenho toda essa composição, eu tenho a apatita carbonatada fluoretada, tá? Então, o cristal de hidroxiapatita, que normalmente eu já estava falando, que o cristal ele vai se dar por esses inúmeros prismas aqui, instaurados, bem conectados, bem agrupados, isso vai me dar um cristal. Lembrando que o cristal, ele basicamente é um conjunto, tá certo, é um conjunto de prismas atrelados ali pela matriz orgânica, por proteínas, tá? Para criar uma adesividade e, por fim, criar uma estrutura espacial rígida, com tenacidade, resistente. Aqui eu coloquei um gráfico, pessoal, que é a concentração de fluoreto no esmalte, algumas publicações em dado em ppm, lembre que é parte por milhão de flúor, tá? Existem várias, né, referências bibliográficas e a concentração basicamente chega de 5 a 10%, tá?
Então, quando a maioria das pessoas compram cremes dentais por preço ou por marca. Mas eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi pessoas pegarem um creme dental e ler. Mas quantos ppm tem aqui de flúor? Deixa eu ver aqui. Onde é que tem isso? Bem pequenininho, mas tem. As pessoas não compram isso. Será que a água que tu bebe? Ah, eu bebo água, professor, mas é água mineral. Tem flúor? Tem. Ah, mas não bebo a água da Cagesse, né? Bebe. Será que escovando os dentes vocês não vão engolir um pouco da água? Tomando banho vocês não vão um pouco engolir água? Sim. E quantas pessoas que bebem água exclusivamente da torneira? Tá bom? Aqui eu tenho questão do chumbo, né? Eu acho interessante trazer isso aqui, pessoal. Sua concentração visual pode ser um biomarcador de poluição ambiental. Isso é importante que eu trago para vocês. O chumbo é um material pesado. Então, se uma determinada população ela estiver contaminada, é fácil você identificar. Você pega uma amostra do esmalte dentário, manda para o laboratório. Se tiver chumbo, eu vou dizer claramente que aquele indivíduo, aquela população, como aconteceu em Cubatão, no rio que corta Cubatão, em São Paulo, tá certo? A presença de uma grande concentração de chumbo. Ok? E aí, pessoal, aqui é uma parte importante, né? Composição orgânica do esmalte. Aqui a gente vai ter, desde o colágeno, nós temos lipídios. E aí, pessoal, o que é mais importante para vocês entenderem que molares, pré-molares e molares, bem como incisos e caninos, eles possuem a composição orgânica diferente a título de esmalte. Mas por quê? Porque cada um tem uma função. Um tem uma função de esmagar, um tem que ser mais resistente, um tem função de macerar. Então, a resistência de um dente para outro, eu não posso dizer que é igual, porque cada um tem uma função específica. Um de cortar, um de rasgar, um de macerar. Então, não há necessidade. Então, isso faz com que a composição orgânica dos dentes tenham diferentes concentrações na composição orgânica. Ok? Muito cuidado em relação a isso. Aí a gente tem aqui problema, pessoal, de o que são isso aqui, pessoal, são aminoácidos, glicinas, prolina, leucina, tá? Então, na amelogênese, cuidado isso aqui, e a enamelia são hidrofílicos, têm afinidade à água, e outros são hidrofóbicos. Claro, evidentemente, lá na frente, vocês vão ver questões de amelogenia e já vão estar vendo com a professora Jamile em histologia, tá certo? A amelogênese é um processo em que não ocorre a formação aí do esmalte dentário, ok? E normalmente, pessoal, esse caráter é um caráter acidófilo, tá? Acídica, aniônica, quer dizer, em ambiente ácido. Composição orgânica da dentina. Aí nós vamos ter muito, como eu disse, aumenta consideravelmente em relação ao esmalte. Vamos ter a parte do colágeno, 18% da parte colagenosa, citrato, lipídio, não esqueça disso, além de uma matriz não colagenosa, quer dizer, proteínas de outra função, que tem outras funções, tá? E estrutura espacial, evidentemente, compondo aí em torno de 20%, quase 21%. Evidentemente que isso aqui é um dado normativo, pode variar de pessoa para pessoa, como eu disse, de população para população, de aspectos nutricionais, são de vários fatores. Água de hidratação, a água frouxamente ligada, pessoal. Essa água de hidratação, lembre-se que no dente eu tenho que ter água ligada à matéria orgânica. Lembra que o metabolismo, necessariamente para ele acontecer, ele tem que estar em meio aquoso. A perda com aquecimento a 100 graus Celsius, quer dizer, se eu pegar um dente
e eu quero tirar toda a água, estou fazendo uma pesquisa, quero tirar toda a água dele, eu tenho que levar esse dente a pelo menos uma estufa a 100 graus Celsius com devido tempo, a depender do dente, tá? Então, basicamente corresponde aí, ó, essa água de hidratação, tá, a 0,8 da água do esmalte dentário. Já a água semicristalina, fortemente ligada, camada de hidratação ao redor dos cristais, cuidado que os cristais é um conjunto de prisma, e a perda dessa água que está ali entre os prismas, está intrínseca dentro do cristal, eu tenho que chegar a uma temperatura em média de 350 graus Celsius. Corresponde a 3,3% da água do esmalte. Tá bom? Então, o esmalte, para deixar bem claro para vocês, ele é sólido e ele é o quê? Poroso. O esmalte poroso é poroso. Quando aumenta o nível de porosidade, acima do que é considerado padrão, eu tenho uma desmineralização. E se não for reposto esses cristais pela remineralização, que é um processo mais do que normal, aí eu vou ter um processo carioso. Tá bom? Propriedades. Eu vou ter densidade, permeabilidade, é aquilo que nós já falamos durante essa aula toda. Densidade, permeabilidade, como ele é poroso, dureza, solubilidade. Pessoal, solubilidade em meio ácido. Lembra o que acontece com as bactérias? O esmalte, basicamente, ele dissolve em meio ácido. Quelante. Professor, o que é quelante? São sequestrados, pessoal. Um sequestrador de mineral. Então, a propriedade quelante é um sequestrador, aquele que vai sequestrar aquele determinado metal, tá? Então, muito interessante em relação a isso. A dissorção e reatividade. Então, você observa como um órgão quase puramente orgânico e inorgânico, ele é susceptível a diversas reações químicas. A diversas reações químicas, além das reações físicas. Né? Aqui é a questão da densidade, o pó de dentina, que ele fez aqui um teste, nós sabemos que densidade é massa sobre volume, então aqui nós vamos ter o esmalte, em termos de volume, em 15%, tá? Para a densidade. Então, a densidade, enquanto a densidade da água é 1,0, a densidade da dentina é 1,14. Tá? Então, que foi um experimento, enquanto a densidade do esmalte, ele está por volta de 2,9 e 3, quer dizer, são extremamente densos. Um dos elementos mais densos é o mercúrio, tá certo? E um dos também mais densos é a água. A água é 1 grama por ml, ou 1 grama por centímetro cúbico. Qual é a densidade da dentina? Extremamente densa. Olha a densidade do esmalte, 3. É muito denso. Tá? Aqui nós vamos ter as propriedades de permeabilidade, a gente vai inverter aqui numa solução salínica, hipertônica, a gente vai perceber que nós vamos perder aqui, pessoal, água, vamos perder cálcio, tá? Então, nós, através desse experimento feito aqui, nós observamos que o esmalte, a dentina, ela é solúvel, quer dizer, ocorre saída de água por esse meio. Isso aqui parece muito mais um experimento de ordem física, vasos comunicantes, os vasos lá de Arquimedes, tá? Solubilidade. Já falei sobre essa solubilidade. A solubilidade ela vai aumentar em meio ácido. Muito cuidado. Quanto maior for a acidez... professor, eu preciso saber o que é o QHA. Esse aqui é uma constante, pessoal, do ácido. Tá certo? É uma constante. Ela 10 a menos 117. Agora tu imagina, menos 117, 117 vezes. Mais de 100 vezes. Tá certo? Então, isso aqui é é o KPS, que é a constante de equilíbrio, tá certo?
é o que é a constante de equilíbrio do produto de solubilidade, do processo de solubilidade da hidroxiapatita. Moral da história, quanto mais ácido, mais solúvel vai ser, tanto o esmalte como a dentina. Equilíbrio, né? Quando eu tenho um equilíbrio, nós vamos ter o produto de solubilidade e o produto iônico. Produto iônico e produto de solubilidade, quando for igual a 1, ele está no pilar saturante. Então, eu tenho um equilíbrio. Quer dizer, no equilíbrio eu tenho uma desmineralização igual a remineralização. Quando ele vai ter menor que 1, essa fração menor que 1, ele vai ter que estar subsaturante. Então, está tendo o que, pessoal? Dissolução. Ele está dissolvendo. E quando isso é maior que 1, ele está precipitando. Ele precipita. Eu não consigo ter aí uma remineralização. Perfeito, pessoal? Muito cuidado com essa tabela, não esquecendo, evidentemente, que eu vou disponibilizar todo esse material para vocês. Tá? Acabei de falar em relação a isso, ó, pH 7, dissolução e equilíbrio da solubilidade. O que que acontece? Ó? A mesma forma que eu tenho a saída de cálcio, eu tenho a entrada de fosfato. Como eu também vou ter a saída de cálcio e a saída de fosfato. Isso num pH, um pH considerado 7. Quer dizer que o pH, ele é influenciado. Se o meio se tornar ácido, o pH vai mudar. Vai ficar menor do que 7. E se ele for menor do que 7, evidentemente que ele vai aumentar o processo de solubilidade. Tá bom? O que que acontece aqui, ó? pH 7 é o que eu estou dizendo, a quantidade de cálcio e a quantidade de fosfato. Desmineralização, porém, novo equilíbrio. Ó. Eu aumentei o número, tá certo? Da solução, eu botei com 1 litro aqui do solvente, do soluto, mais 1 litro de água com o mesmo pH. Claro, vai acontecer aqui, pessoal, uma desmineralização. Com o tempo, ele vai adquirir um novo equilíbrio. Tá? pH ácido, isso aqui é um fator aqui que já venho batendo nessa tecla com vocês há algum tempo. pH ácido, o que vai acontecer? Desmineralização. Quanto menor for o pH, maior a solubilidade da hidroxiapatita. Maior será o desarranjo, tá certo? Dos cristais de hidroxiapatita. Remineralização. Aqui, pessoal, eu vou ter um novo equilíbrio. Quando o novo equilíbrio? Porque eu estou adicionando carbonato de cálcio aqui. Professor Eduardo, essas propriedades que o senhor está colocando aqui para nós, isso aí está meio complexo. Não. O que vocês, de fato, precisam saber é a relação de solubilidade com pH e ter as soluções ali para que ocorra uma restabilização do equilíbrio pelo princípio mais básico, que é o chamado princípio de Le Chatelier. Aqui, pessoal, eu trago só um gráfico de nível, só para vocês entenderem como acontece com esmalte e como acontece com a dentina, tá certo? Então, cítrico dentina, cítrico esmalte. O que é cítrico, pessoal? É um pH ácido. É um pH ácido. Você observa que o esmalte, já por volta de 5 e 6, ele já começa um processo de decaída, tá? Em relação às concentrações de cálcio e fosfato. Fala-me Deus, professor, o que é isso? É tudo aquilo que nós estávamos falando em termos de reação química. Professor, há alguma probabilidade se eu colocar isso em prova? Nenhuma. Tá? Se fosse uma aula de mestrado, aí sim a gente poderia estar falando dessa reação. Mas não é o nosso apanhado. Aqui eu coloco, tá? Os fatores como pH, força iônica, concentração, né? As condições subsaturada, saturada, supersaturada,
que basicamente é só um caso, né, anteriormente dito por nós, quando tiver um pH 5, um pH 6, um pH 7, aqui só em olhar para cá nós vamos obter que se eu pegar esse esmalte aqui, vai ser o esmalte menos afetado, enquanto esse esmalte aqui vai ser o esmalte mais afetado. Perfeito? Hidroxiapatita, solubilidade em torno disso, em pH 7, e a fluoropatita, tá certo? Também em pH 7, a questão de solubilização, tá certo? Ele vai sempre liberar 2 fluor, perfeito? Cálcio e apatita, só fazendo uma menção em relação ainda o pH, que influencia diretamente. E nós voltamos aqui, tá certo, para o processo daquela nossa primeira imagem, só que agora contemplado com as reações, tá, entre a hidroxiapatita, cuidado, pessoal, HA é hidroxiapatita, FA é fluoropatita. Então, cuidado em títulos de prova, pessoal, não confundir HA com FA. FA é fluoropatita, HA é hidroxiapatita, tá? Muito bem. Tudo isso que nós já falamos, né? O pH entre 4,5 e 5,5. O fluor exerce um importante efeito reduzindo o mineral perdido quando o pH baixa, dissolvendo minerais solúveis, como carbonato, e havendo substituição por menos solúveis. Poderá haver resistência a uma fratura, a uma futura desmineralização. Evidentemente, um pH menor que 4,5. Menor que 0,5, necessariamente ele está ali em 7. Perfeito? Menor que 7. EDTA, solubilidade por quelante. Isso aqui é o EDTA sódico, né? Isso que a gente usa muito, o EDTA, principalmente, pessoal, em tratamento endodôntico. Quando você modula o canal, você tem que sequestrar esses minerais. Quando você coloca uma lima endodôntica, você basicamente está tirando ali os minerais, está desorganizando. Esses minerais, ele não vai sair simplesmente de qualquer jeito, ele tem que ser quelado, ele tem que ser sequestrado. Então, a gente coloca sempre um produto chamado EDTA para evitar um entupimento e e você não conseguir fazer uma selagem, né, digamos assim, uma obturação e uma selagem eficiente. E aí, com isso, se você não fizer isso, vai acontecer uma infiltração. E esse processo de infiltração é um caso sério, pessoal. Muito sério, tá certo? Quem vai fazer tratamento de canal tem que saber fazer, tem que usar passo a passo. Não, acabou a EDTA, vá comprar agora, porque eu não posso terminar esse protocolo aqui, esse processo sem quelar, sem sequestrar esses minerais, tanto a hidroxiapatita como a fluoropatita. Pessoal? Certo, pessoal? Aqui, basicamente, a dureza, como eu disse, aqui nós temos aí uma série, tá, de substâncias aqui comparadas, né, com a hidroxiapatita. Isso aqui é em quilogramas por milímetro ao quadrado, tá? E aqui nós temos todo esse amparato aqui, ok? Dureza, abrasividades de dentifrícios, na verdade eu estou falando em relação aqui o cemento, a dentina, o esmalte, o cálculo, ele dá um cálculo basicamente aqui, que você pode transformar isso em Newton, tá? Na verdade não deixa de ser Newton, né? Então nós vamos ter uma referência, pessoal, de determinação de microdureza da superfície. Claro, existe uma boa correlação de 0,1 entre microdureza de superfície e microradiografia, tá? Dessa forma, pessoal, nós aqui, só um minuto. Então, dessa forma, deixa eu só encerrando aqui, interrompendo nossa aula, tá? Nós